pessoal, eu sou a Ellen Marete, da equipe Multitécnicas. Essa é a nossa aula detalhada sobre a bolsa que nós fizemos no programa Mulher.com e onde nós apresentamos os materiais, mas eu não pude falar os nomes. Para a execução da bolsa, você vai precisar de 2,5 novelos do fio de malha Multitécnicas. Eu trabalhei com agulha de crochê de 10 milímetros, uma agulha de ponta redonda de tapeçaria para que você possa fazer os arremates e esconder as pontinhas. Linha e agulha de costura, se você for colocar o forro, eu nem coloquei o tecido aqui porque ele está dentro da bolsa, depois durante a aula eu vou explicar como nós fizemos a parte do forro. Então, se você fizer o forro, é necessário linha de costura e agulha de costura, alguns alfinetes apenas para prender o forro na parte interna. A cola, eu vou explicar durante a aula. Algumas pessoas têm me perguntado como que nós fazemos a junção de 2 fios. É com a cola de Pega-Mil, que é a cola universal, existem outras marcas, eu utilizo essa, mas é tudo a mesma coisa. Apenas 2 pinguinhos bem pequenos, ele já cola e já vai ficar uma emenda imperceptível no fio. Então, você precisa desses materiais. Caso você vá trabalhar com 2 cores, como eu fiz naquela lá, aí você precisa de 2 novelos para o corpo e de meio novelo para a parte da alça e também do cordão torcido e dos detalhes. Nós vamos começar pela base da bolsa, que você trabalha as correntinhas de início, são 10 correntinhas. Elas devem ser feitas de forma mais soltinha para que você consiga já fazer a parte de cima, porque as carreiras são circulares. E serão 5 carreiras iguais. Em cada uma das curvaturas aqui das pontas, onde nós fazemos os aumentos dessa base, para que ela fique ovalada desse jeito, você precisa fazer em 4 pontos, sempre 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, é isso que dá a abertura dessas pontas para que você consiga uma curvatura e os aumentos. Serão 5 carreiras iguais, e aí nós fazemos aquela carreira de lateral, onde você sobe as paredes da bolsa. Então, o fundo, ele vai ficar desse jeito aqui. Você vai fazendo os aumentos aqui nas laterais, nas pontas das correntinhas, faz a subida, e aí sim nós fazemos aquela carreira onde você faz a subida. Esse início é muito simples. Eu vou pegar aqui já o fio, eu vou trabalhar com outra cor, não com laranja. Nós temos 22 cores desse fio, mas aqui eu já estou mostrando com outra cor apenas para que vocês vejam como é feito. Você faz o ezinho inicial, introduz aqui. Eu estou trabalhando com agulha de 10 milímetros. Caso o seu ponto seja muito apertado, você pode até trabalhar com a de 11 milímetros. Então, eu vou fazer 10 correntinhas bem soltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A primeira correntinha é a de subida de virada, já introduzo a agulha nessa primeira, faço ponto baixo normal e novamente mais um. Quando eu vier com a carreira aqui de volta, aí você vai trabalhar mais 2 na mesma correntinha. E agora não tem segredo, você vai trabalhar o ponto baixo, normalmente em todas as correntinhas dessa carreira, até chegar na ponta, onde nós vamos fazer 4 pontos baixos na mesma correntinha. Cheguei na última correntinha, no último ponto baixo das 10 correntinhas, fiz um, vou fazer o segundo, o terceiro, e o 4º ponto baixo. Vou puxar aqui o início só para que ele fique mais apertado, ficou muito soltinho. Então, vou fazer o 4º ponto baixo nesta mesma correntinha. Agora, você vem pegando dentro da mesma correntinha que você fez na carreira de ida, ó, aqui eu já formei o canto, e agora você pega em todas as correntinhas um ponto baixo novamente. Reparem que agora, aquela ponta de início que eu fiz do ezinho inicial, eu já estou escondendo dentro do próprio ponto baixo. Então, é uma ponta a menos para que você precise fazer o arremate. Olha, só fazendo a introdução da agulha nessas correntinhas e trabalhar normalmente o ponto baixo dentro de cada uma. Por isso que a ponta também não precisa ser muito longa,
para que você consiga esconder já nesse início da carreira. Cheguei de novo na última correntinha, nós tínhamos feito 2, agora você vai fazer mais 2 de finalização desta carreira. Ó, a pontinha aqui já ficou escondida. Fiz 2, agora você vai fazer o ponto baixíssimo na primeira correntinha que nós tínhamos feito de subida. Eu venho aqui por dentro, faço o ponto baixíssimo. Então, eu já tenho a base da parte do centro do fundo da bolsa. Agora, você faz uma correntinha de subida e você vai introduzir 2 vezes em cada uma das correntinhas, fazendo ponto baixo daquele jeitinho que nós tínhamos no diagrama. Então, aqui, sempre na curvatura, nós vamos trabalhando 2 vezes no mesmo ponto baixo. Então, se eu trabalho 2 vezes no mesmo ponto baixo, já fiz 2 vezes na primeira correntinha, vou fazer 2 na segunda. E trabalho agora até o outro lado. Aqui nós faremos mais 2 e vou trabalhar normalmente até chegar na mesma curvatura do lado de lá. Então, vou fazer só mais um aqui. E vou trabalhando ponto baixo agora até chegar neste canto. Cheguei de novo no canto. Agora o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte. Em cada um dos cantos, você vai fazer 4 vezes 2 pontos no mesmo local. Eu fiz esse último aqui simples e eu vou contar 1, 2, 3, 4 e trabalhar nesses 4. Na próxima carreira, você sempre tem que calcular que esses 4 precisam ficar na linha onde tem o meio, o centro dessa parte superior. Não tem segredo para fazer isso, mas é importante que você verifique quais são os pontos onde você precisa fazer 2 vezes para que ele não fique torto, você não faça os aumentos fora do local correto. Então, é muito simples, a gente vai fazendo sempre de 2 em 2, introduz a agulha e faz 2 vezes, novamente aqui, e de novo, mais 2 vezes. Então, dessa forma, você vai fazer as 5 carreiras, para daí fazer a subida das paredes da bolsa. Sempre dessa forma, chegou nesse finalzinho aqui da carreira, vai fazer de novo 2 vezes 2 pontos, sobe com uma correntinha e a sua base estará pronta com as 5 carreiras. Aqui eu já tenho um fundo semi-pronto, eu já estou aqui nos últimos pontinhos da parte que faz os aumentos. Eu quero mostrar, como eu falei no início do vídeo, como eu faço a emenda de 2 pontas do fio. Eu não faço nós nessas emendas, porque o nó, além de você ter que esconder o nó, você precisa esconder as pontas. Então, eu utilizo essa cola essa é a Pega 1000, mas existem de outras marcas também, mas ela é própria para artesanato. Você deve colocar um pouquinho de cola, um pingo mesmo de nada, ela tem secagem rápida, então você passa essa cola na ponta do fio. Eu já cortei as 2 pontinhas para que elas ficassem bem retinhas. Pressiono com o dedo por alguns segundos, para que ela fique bem apertada e não tenha perigo de soltar. E aí, quando você junta um fio no outro, se houver a necessidade, você corta somente essas laterais aqui, para que fique bem perfeito. Dessa forma, você não tem nenhum tipo de emenda no crochê, ele vai ficar imperceptível, você não vai perceber que houve uma emenda de fios. Então, eu fiz dessa forma porque algumas pessoas me perguntaram como eu fazia a emenda dos fios. Existem formas de fazer as emendas de fio de malha, cortando e passando um por dentro do outro, mas eu acredito que a cola, neste caso aqui, como o fio é muito mais leve do que o normal, vale a pena para que você não tenha nenhum tipo de nó durante o crochê. Então, cheguei aqui no final, olha, já tenho os 2 pontos, eu vou fazer os últimos 2, eu vou fazer aqui o penúltimo. O último aumento, então, cheguei aqui na emenda, ela já vai ficar por dentro do ponto. E não dá pra ver nem no lado direito e nem no lado avesso. Vai ficar bem discreta essa parte da emenda. Faço o último aumento aqui na parte do final, onde nós temos o ovalado. Trabalho um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos iniciar a subida das paredes da bolsa. Como que funciona isso? Você vai fazer uma correntinha de subida
E agora os pontos baixos, eles serão trabalhados nesta parte superior aqui, onde já é o ponto baixo que nós estávamos fazendo, só que ao invés de você pegar por dentro, você pega apenas a alça de trás de cada um dos pontos. Nesta carreira não existe aumento, então você vem fazendo ponto baixo, olha, somente pegando na alça de trás. Toda a carreira desta forma, sem nenhum aumento, ele automaticamente já vai virando essa parte superior. Como eu estou no começo ainda não dá para perceber, mas ele vai formar esta alcinha, porque você pega sempre na parte de trás. Trabalha desta forma por toda a carreira até chegar neste último ponto. Aqui eu tenho a base já pronta, essa está na cor mostarda, mas é a mesma coisa. Já trabalhei a carreira de ponto baixo, pegando na alcinha de trás, olha, reparem que vai ficar esta alça, que é o detalhe justamente da subida da parede da bolsa. Agora eu vou fazer os últimos pontos, sempre pegando na alça de trás do ponto baixo. E aqui eu não fiz nenhum aumento, apenas fiz o ponto baixo em todos os pontos baixos. Cheguei no último, faço o ponto baixíssimo, e agora eu vou subir a carreira para iniciar o ponto fantasia. E como que é feito esse ponto? Você vai trabalhar sempre pegando uma laçada, a segunda, e agora sim você fecha o ponto baixo. Faz uma correntinha de intervalo e novamente puxo uma laçada. Reparem que quando eu puxo, eu deixo ela sempre um pouco mais soltinha, não aperto muito essa laçada porque o ponto vai ficar mais bonito. Novamente levanto as duas, fecho e faço a correntinha de intervalo. E ele vai formando uma espécie de um gominho cruzado. Novamente, puxo, de novo, mais uma laçada. E assim você vai trabalhar sucessivamente por todas as carreiras. Nesta peça, nessa bolsa, eu fiz 13 carreiras iguais. Então, serão sempre dessa forma. Duas laçadas, você introduz, puxa, e fecha. É muito simples esse ponto. O que eu gostaria de dar uma dica, eu assisti em alguns vídeos de outras artesãs, eu não vou me lembrar o nome agora, mas uma das pessoas, ela deu uma dica que eu achei bem interessante. Esse fio é mais leve, mais fácil de trabalhar, mas mesmo assim nós estamos trabalhando com uma agulha mais grossa. Eu trabalho segurando a agulha dessa forma, como é um jeito tradicional de fazer crochê. Se você quiser também, é possível segurar a agulha de outra forma. Isso facilita, quando você está percebendo que o crochê começa a ficar um pouco mais cansativo, mude a forma de trabalhar. Se você já segura a agulha dessa forma, segure por baixo. E vale o mesmo para quem segura por baixo, segurar por cima. É uma forma de você descansar e evitar os movimentos repetitivos do crochê, para que você não fique cansada durante a execução da peça. Lembrando que uma bolsa com fio de malha, você consegue executar em 3, 4 horas, dependendo do modelo e do tamanho. E esse ponto, que é um ponto bem simples, ele não tem nenhum tipo de segredo, você consegue trabalhar rápido. Olha, reparem que eu trabalho desta forma, e a mão é uma maneira de você descansar os dedos e também evitar o movimento repetitivo. Então, agora você vai trabalhar desta maneira por todas as carreiras. Eu vou terminar essa carreira para mostrar como que é feita a segunda carreira e todas até o final. Cheguei no último ponto, trabalho uma correntinha de intervalo e vou fazer o ponto baixíssimo pegando no primeiro ponto que nós fizemos daquela primeira carreira. Então, aqui é a subida e os 2 primeiros gominhos. Agora, de novo, será a mesma coisa. Uma correntinha de subida, você vai introduzir a primeira laçada já nesse primeiro buraco, sobe, e a segunda laçada, ela é feita na cabeça da onde nós fechamos o ponto baixo de 2 laçadas. Então, essa forma o ponto que você vai fazer da segunda e das carreiras em diante. Introduz a agulha aqui, puxa a primeira laçada. Agora, você introduz a agulha exatamente naquele buraquinho do fechamento das 2 laçadas da carreira de baixo e fecha de novo. Então, é repetitivo por toda a carreira. Introduz, puxa. Novamente, introduz a agulha na cabeça do ponto. O importante é que você faça todos os pontos
puxando sempre um pouco a laçada para que ele fique um pouquinho mais gordinho. Então, fiz a correntinha de intervalo, puxo novamente a segunda laçada e vou fechando o ponto baixo. Ele vai formar como se fosse uma canaleta entre cada um dos gominhos. Então, é essa que dá a divisão entre as carreiras, entre os blocos de pontos. Você sempre vai introduzir a agulha no mesmo local e fazer, então, por 13 carreiras. Essa peça, ela ficou com aproximadamente 34 centímetros de altura. Você vai fazer do tamanho que você desejar, considerando que nós fizemos 13 carreiras, você pode fazer mais ou menos, mas lembre-se que nós precisamos, para que ela fique naquele estilo bolsa saco, você precisa ter nestes espaços onde nós vamos passar o cordão torcido, eu vou explicar um pouco mais para frente, trabalhe até o final e na última carreira nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo de acabamento. Cheguei no último ponto da 13ª carreira, está nesse gominho aqui. Vou fazer o ponto baixíssimo de fechamento dessa última carreira. Agora eu vou mostrar para vocês como eu fiz na bolsa laranja e uma outra sugestão. Como que eu fiz na laranja? Eu apenas subi uma correntinha aqui de início mesmo e fiz uma carreira de ponto baixíssimo de acabamento. Então, basta você agora introduzir em todos os buraquinhos dessa última carreira, fazendo o ponto baixíssimo. É uma carreira somente desta forma. Então, você introduz em todos os buraquinhos, fazendo isso aqui, e ele vai formar uma trancinha nessa parte superior, onde ele vai deixar, inclusive, mais dura a borda da bolsa. E aqui que eu quero mostrar a segunda sugestão, que ontem na aula eu nem consegui explicar isso, eu vou fazer agora para vocês verem. Eu faço o ponto baixíssimo aqui de fechamento, introduzo a agulha novamente aqui só para ficar bem apertado, vou fazer uma correntinha alongada de fechamento. Corto esta cor, porque esta peça que eu fiz de amostra, que é para fazer o passo a passo, eu trabalhei ela de outra forma. Então, agora, esta ponta aqui, é necessário que você esconda ela aqui no meio do crochê. E aí, com outra cor, que você pode escolher a cor que você desejar, eu vou fazer com mostarda. Porque nessa peça eu trabalhei em algumas partes, eu fiz a alça mostarda, o cordão torcido mostarda. Então, agora aqui você vai fazer o ponto baixo. Ó, eu já fiz o ezinho de início, introduzo na agulha, puxo, faço a correntinha de subida e agora é a mesma coisa. Só qual vai ser o detalhe, o diferencial? Como você está trabalhando com outra cor, ela vai ficar mais em evidência do que trabalhar na mesma cor. Isso é somente um detalhe, apenas para que vocês vejam como foi feito nesta peça de acabamento, como nós vamos colocar as fotos para que vocês vejam no final. Então, é interessante para que vocês vejam como foi feito este acabamento apenas com outra cor, mas é do mesmo jeito formando essa trancinha. Agora, nós vamos já para o acabamento, para a alça e para o cordão torcido. Já fiz o acabamento aqui nessa parte superior, já terminei de fazer toda essa lateral. Aqui no início, como nós fazemos aquele primeiro ponto, ele vai ficar desse jeito aqui. Só que lembre-se que aqui nós vamos fazer a dobra. Então, ele vai ficar escondido junto com a alça, por isso que não há necessidade de você fazer ele tão imperceptível. A alça eu fiz com 65 correntinhas, e trabalhei igual nós fizemos aquele início do fundo. No fundo, nós fizemos 10 correntinhas e trabalhamos 4 pontos de curvatura. Na alça, você vai fazer as 65 correntinhas, ou mais ou menos, conforme o tamanho da alça que você desejar. A minha eu fiz com 65 para não ficar muito curta. E aqui nessa curvatura, eu trabalhei 3 pontos ao invés de fazer 4, como eu fiz na parte do fundo da bolsa. Então, é a única diferença que ao invés de trabalhar 4, você faz 3 nas duas pontas. Então, você trabalha sempre os pontos baixos em cima e embaixo. E aí, uma dica importante, deixem o início e o final da parte da alça longas as pontas, porque elas servem automaticamente para você poder costurar na bolsa. Então, trabalhou as duas laterais, lembre-se que você vai ter direito e avesso, então na hora de pregar é importante que fique o lado direito para fora, né, da onde você vai deixar a alça. Então, trabalha a alça desse jeito.
Essa parte aqui é a travinha onde eu passei o cordão torcido. Só que é muito simples, você vai fazer 8 ou 9 correntinhas, eu trabalhei ali com 9 correntinhas. Então, eu introduzo aqui a agulha, faço o ezinho inicial, deixa eu pegar aqui novamente. Aqui é a mesma coisa, você precisa deixar uma ponta não muito curta, e eu vou explicar o motivo, porque você precisa utilizar essa pontinha para fazer o acabamento no centro. Então, eu vou trabalhar 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fecho em círculo com um ponto baixíssimo. E agora, automaticamente, subo daqui mesmo onde nós estamos e vou trabalhar pontos baixos. Você vai fazer esses pontos baixos normal, pegando nas alças das duas partes da correntinha. Introduzo aqui. Evitem fazer a correntinha apertada, eu até deixei um pouco apertado aqui, eu não gosto. Porque apertado, como a agulha é grossa e o fio também é grosso, você fica com uma certa dificuldade de introduzir dentro da correntinha. Então, procure não deixar a correntinha de início muito apertada. Você trabalha os 8 pontos baixos desse arco, que seria a trava para o cordão torcido. Finalizo também com um ponto baixíssimo. Fazer o último ponto baixo. Venho aqui no início, faço ponto baixíssimo e arremato. Deixo a pontinha de início um pouco mais solta. Esta pontinha, ó, eu fiz o início aqui, agora primeiro eu viro pro lado direito, para que o ponto baixo fique no lado direito. E essas duas pontinhas, elas vão servir para que você faça a divisão aonde o cordão torcido vai passar. Então, você pode dobrar aqui no centro, ele vai ficar para trás, introduz a agulha aqui no centro, puxa, passa por dentro. Então, você já começa, ó, a perceber que aqui vai passar as duas pontas do cordão torcido. Volto ali pro centro. Aqui não tem segredo, é somente um pontinho de alinhavo comum para que fique bem apertadinho e é onde você vai introduzir o cordão torcido. Essas duas pontinhas aqui você pode, agora que já estão arrematadas, passar por dentro do ponto baixo. Como o fio de malha ele é um pouco mais grosso, você precisa dar uma leve puxada para que ele fique bem escondidinho. E essas pontas, elas aparecem se você não fizer este arremate mais bem acabado. Por isso a importância de passar por dentro dos pontos, dos dois lados. Arrematou, arremata as duas pontinhas, pronto, você já tem essa trava. Eu fiz o cordão torcido. Este cordão torcido, ele tem aproximadamente, eu vou deixar aqui com um espaço melhor. Ele tem aproximadamente 1 metro, 1,10 m de comprimento, apenas com 2 fios. Então, você torce os 2 fios, amarra bem a ponta aqui de início, depois eu vou cortar essa pontinha aqui. E aí, como que nós vamos fazer essa passagem do cordão torcido? Você tem que dobrar a bolsa para que ela fique certinha. Uma dica que eu quero falar agora, eu não coloquei EVA nessa bolsa e eu vou falar a respeito do forro mostrando na bolsa laranja. Eu achei que o ponto ficou até que bem fechado, então se você não quiser colocar o forro, não há necessidade, mas caso você queira colocar a base de EVA e o forro, também é interessante. Você vai dobrar a bolsa para que ela fique certa, ponto com ponto na parte, encontrando as carreiras tanto de início quanto de final. Nós colocamos exatamente no centro, eu coloquei na terceira carreira, eu contei 3 gomos, coloquei aqui na terceira carreira. Passo por dentro. Agora, você vai ter que passar na lateral também.
Porque a lateral, ela vai fechar aqui junto com a bolsa. Então, essa parte aqui da lateral da peça, eu fiz considerando 2 gomos dessa parte do lado. Então, nós fizemos na terceira carreira, você vai introduzir novamente na terceira carreira. De novo, eu pulo 2 gomos. Puxo pra cá. Venho de novo dobrar a peça para que fique certo um gomo em cima do outro. É muito fácil fazer isso. Eu estou fazendo aqui no vídeo de forma para que fique fácil que vocês vejam no vídeo. Mas se você colocar a bolsa em pé, vai ficar até mais fácil. Eu estou fazendo com ela deitada para que o vídeo consiga mostrar exatamente onde eu estou colocando. Passei aqui de novo, venho para a próxima lateral. Agora eu coloco novamente a peça uma parte em cima da outra para que fique gomo com gomo. Na terceira carreira de novo, então o gomo do centro será este aqui. 1, 2, 3. Introduzo o cordão de novo aqui. Pulo 2 gomos, igual eu pulei na parte da frente. Puxo. Venho novamente para a lateral. Eu sei que aqui já são os gomos da lateral, conto de novo 3. Puxo. E volto para a parte da frente. Na parte da frente é a mesma coisa, eu já tenho ela marcada aqui, fica até mais fácil. E agora é só você puxar, que você já tem a parte do fechamento. Aqueles 2 gominhos que nós fizemos, que é a parte, o gominho não, desculpa, a travinha, você vai, eu ainda não arrematei aqui, mas lógico, você vai arrematar, passar por dentro. Ele tem que ficar mesmo apertado para que fique travado esse cordão torcido. Você puxa aqui, já tem essa parte do arremate. Então, aqui vai ficar... Se você quiser fechar a bolsa com nozinho também é possível, ela vai ficar mais travada ainda, mas como ele fica apertado, não há necessidade. Agora, eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui, é que como ela está vazia, ela está fechando um pouco, mas você precisa encher ela pra ficar um pouquinho mais fofinha. Eu venho mais ou menos na altura onde eu desejo que as pontinhas fiquem com aquela parte aberta, dou um novo nó aqui. Então, eu vou deixar mais ou menos nesta altura, faço novamente um nó na outra. E depois que o nó estiver bem apertado aqui, basta cortar aproximadamente uns 4 ou 5 centímetros. E aí você só precisa acertar a pontinha do fio de malha, porque ele vai ficar... não vai ficar reto, então basta fazer o acabamento do fio de malha aqui. Ele não desfia, porque o fio de poliéster não solta fio. E pronto. Você já tem o acabamento dessa parte da frente. Basta cortar todas as pontinhas iguais. Então, aqui é só você cortar todas as pontas iguais e você já tem esse acabamento. A alça, como eu falei pra vocês, basta você agora costurar na lateral, com aquela ponta de início que nós fizemos. Aqui, para costurar a alça, é melhor deixar aberto. A alça, como que eu fiz? Eu considerei 7 gomos aqui nessa parte de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu estou com outra cor, vocês vão ver que é bem visível, então eu tenho que procurar esconder um pouco este fio. No caso, se você estiver trabalhando com uma cor da mesma peça, da mesma parte do corpo da bolsa, vai ficar um pouco mais fácil esconder estes pontinhos. Mas como eu estou trabalhando com uma cor bem contrastante, é importante que você faça os pontos mais invisíveis para que ele não fique aparecendo. Então, você vai prendendo aqui com os pontinhos bem apertados. Lembre-se que a alça é necessário
que ela fique bem presa, porque ela vai suportar o peso da bolsa. Aqui não vai ter muito segredo, você precisa passar por dentro dos pontos. Dessa parte mais fechadinha do ponto baixo que nós fizemos no corpo, é onde você precisa prender a alça. Então, você vai apertando os pontos aqui, passando por dentro do ponto baixo. E é onde você vai ter a fixação da alça. Eu também fiz pontos. Olha só, ele já vai ficando bem preso, eu vou passar mais uma vez. Eu também fiz pontos fechando aqui na parte superior da boca, da parte de cima da bolsa. Você pode ou não fazer esses pontinhos. Eu preferi porque eu achei que ficou mais charmosa a alça presa na parte superior. Fiz esses pontinhos de arremate aqui, agora eu vou passar para trás a agulha. E ele vai ficar desse jeito aqui, ó, preso nesta parte. Venho aqui dentro da peça. Aqui não tem jeito, ele vai aparecer mesmo, porque é de outra cor. Caso você faça o forro, aí sim você tem a possibilidade de esconder. Se você não fizer o forro, então é necessário que você passe por dentro aqui dos pontos, deixando bem apertado. Se possível, até fazer um nó, para que não tenha perigo de soltar a bolsa nessa parte de dentro. Então, aqui eu vou passar apenas uma vez, mas aqui vocês já sabem, essa pontinha você deve esconder e deixar bem invisível para que não fique aparecendo dentro do centro da bolsa. E aqui, nesta parte da lateral, eu também com o fio auxiliar, eu preguei nessa lateral, formando então, fechando esta parte aqui no início da peça. Eu vou mostrar na peça laranja como que ela está feita. Olha, aqui eu prendi, costurei aquela pontinha da alça e também está preso aqui por dentro, ó, ainda tem até uma pontinha do finalzinho do arremate, nesta parte da alça, do início mesmo da bolsa, né, onde é a boca da bolsa. Então, aqui novamente preso e por dentro, onde eu deixei aqui o início para que vocês vejam exatamente onde foi preso. Aí, a minha dica a respeito dessa finalização, como eu já coloquei aqui a trava, eu não vou retirar, mas eu fiz o forro numa cor mais contrastante. Você deixa sempre, ó, essa eu deixei aqui bem para que vocês vejam a parte onde foi feita a costura. Introduzo na bolsa. Ele é um saco mesmo de tecido, onde você vai colocar. E é necessário que você costure com pontos, com um ponto de alinhavo, um ponto de costura com pontos invisíveis, para baixo da onde nós temos esse cordão. Então, você vai, antes de você pregar o forro, você precisa já marcar aonde será passado o cordão. É mais fácil, lógico, costurar sem esta parte do cordão torcido. Então, você abre a bolsa, costura, prega, prende com os alfinetes nesta parte, para que você tenha a bolsa forrada desta forma. Eu não vou fazer aqui no vídeo porque não tem segredo. Você vai fazer com linha de costura, agulha de costura, pregando nesta parte, e a hora que você fechar a bolsa, o forro não aparece nessa parte de fora, ele vai ficar desta forma, fechadinho, com o forro escondido somente dentro da bolsa. Então, esse é um detalhe importante. Com as duas pontas presas aqui na parte superior, a nossa bolsa está pronta. Você pode fechar sempre com um nozinho aqui ou não. Se você quiser colocar contas ou alguma coisa aqui na parte da ponta do cordão também é interessante, mas fica essa dica. A bolsa fica muito leve. Vale a pena por conta de você fazer uma peça rápida, é uma dica fácil. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a respeito da execução da peça, vocês podem entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 11 98600 2010. E também através do nosso site, você pode adquirir todos os produtos no www.multitecnicas.com.br.